Somos do povo. Estamos de volta aí no nosso www.radiosantosabel.com.br. Nosso programa Debates e Opiniões vai ao ar todos os sábados pelo www.radiosantosabel.com.br, pelo aplicativo da nossa Rádio Santa Isabel, que você pode nos ouvir no celular. É só ir lá na sua página de aplicativos e baixar o nosso aplicativo da Rádio Santa Isabel. É a tecnologia aí nos favorecendo na transmissão dos nossos programas. Rádio Santa Isabel, todo dia no ar. A deputada Jandira Fegali, da comissão que discute a reforma da Previdência, sempre tem, uma atuação bem generosa, bem contundente a respeito dos golpes que estão trazendo aí esse ataque, mais esse ataque contra o povo brasileiro. Antes da gente trazer a fala da deputada, a gente quer dizer o seguinte: reforma da Previdência é genocida, é mentira. A Constituição brasileira garante que a Previdência seja financiada de forma com recursos provenientes do capital, dos empresários, do patrão e dos trabalhadores. Então o governo também tem que entrar com esta contribuição enquanto patrão. Ele tem que pegar o desconto que ele retira dos seus servidores, a sua parte patronal, e incluir no bojo da Previdência. E o que acontece geralmente no Brasil? É que o governo não faz essa prática, não contribui, fica devendo para a Previdência, e além do governo, os patrões devem para a Previdência. Os patrões não pagam a sua parte. E tem patrões mais criminosos ainda, que recolhem do trabalhador e não pagam. Ele se apossa da parte do trabalhador para continuar enriquecendo. Isso está cheio desse tipo de patrão no Brasil. E o governo também não cobra desses devedores. Então, por isto que aparece o tal rombo que eles dizem aparecer. Só para a gente ter uma noção disto, todo o presidente brasileiro, a cada ano, tem a oportunidade de meter a mão em 30% do que é arrecadado só com a Previdência. Não estou contando nem as outras fontes de receita, mas só com a Previdência. Então essa economia que Paulo Guedes diz que irá fazer, nada mais é do que transferir esse dinheiro para a iniciativa privada. E além disto, vai obrigar que o trabalhador, o atual trabalhador, pague sozinho a sua previdência no futuro, se conseguir emprego. Aí quando a gente fala em emprego, a gente fala em precarização. Nós estávamos falando até agora de terceirização. Esta precarização do trabalho, conjugada com a deformação, com o fim da CLT, acaba com o emprego formal como a gente conhece. Então isto acaba com a contribuição para esse fundo. E o que coloca isto em risco? Coloca em risco os atuais aposentados. Eu estou em risco de não receber mais o que o Estado me deve. E aí, como a gente, como eu, tem vários outros trabalhadores aposentados que estão neste mesmo risco. São 30 milhões de famílias que dependem do salário, da aposentadoria ou do benefício dessas pessoas. Geralmente
essas pessoas têm mais de 60 anos de idade. Uma grande maioria tem esta idade e não tem mais condições de trabalhar. O que a tal da reforma vai obrigar os atuais trabalhadores a trabalharem até 65 anos de idade. Com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. Isto é genocídio premeditado, planejado por um governo que se elegeu através da mentira. Um governo que se elegeu através da mentira. É isto que nós estamos sendo obrigados a viver daqui para frente. Além desse governo ser eleito na mentira, ele mente diariamente para a população brasileira através das redes sociais e através da grande mídia. É este governo que faz com que o Brasil seja uma das piores economias mundiais agora neste ano de 2019. Vamos ouvir e vamos ver, né, o que a deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro tem para nos contar. Vamos ouvir aqui e vamos ver. Na medida do possível, a gente vai ajustando. Tem uma regra que não precisa estar escrita, que é a regra do bom senso. Peço a colaboração de todos para que a gente possa agilizar e todo mundo possa falar. Eu vou medindo aqui, deputado Mussi, e avaliando, tá bom? Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro e o secretário e a equipe. Primeiro-ministro, acho que os representantes aqui do povo brasileiro e da população brasileira precisariam, no mínimo, ficarem chocados com o que viram e ouviram hoje aqui na apresentação da equipe do governo. Se não há desconhecimento e não há má-fé, nós precisaríamos interpretar a apresentação do governo como um projeto claro de eliminação da Previdência Pública brasileira. Porque, obviamente, decretar que esse sistema está falido é uma decretação de quem ou não conhece o sistema, não conhece o histórico da Previdência Social brasileira e a construção que se fez na Constituição, ou, de fato, aponta para um projeto claro. Aliás, está escrito na lâmina da capitalização, que é um modelo alternativo ao atual modelo brasileiro. Se ele é alternativo, ele substitui o modelo de seguridade pelo modelo de capitalização. E eu ouso afirmar aqui, como quem trabalha nesse tema há 30 anos, de que esse é um modelo absolutamente sustentável, porque ele é um modelo quadripartite. Ele não apenas tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União, porque a União está na Constituição como contribuidora, e ela nunca passou de 1/3, mesmo nos momentos de maior crise, nunca passou de 29% nos momentos de maior crise, mas também tributa o capital, através das contribuições sociais que são colocadas sobre o faturamento e lucro das empresas. E a substituição que é proposta é dizer para o cidadão o seguinte: nada disso mais contribui para sustentar a Seguridade Social brasileira, e agora vai você, cidadão, você sozinho, que é o que se aponta, lá para o banco, resolver sua vida. Poupar o que puder, quando puder, você e o banco, e você que se vire. E lá na frente, se não for possível bancar o seu salário mínimo, o Tesouro entra. O Tesouro não pode entrar agora para bancar a pensão por morte de um salário. O Tesouro não pode entrar agora para bancar o BPC de um salário mínimo a partir de 65, mas pode entrar quando tiver no banco privado para garantir um salário mínimo no regime de grande lucratividade do sistema financeiro brasileiro. E o que é que se diz para a sociedade? Nós estamos acabando com os privilégios. Aí, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: Paulo Guedes, Rogério Marinho, ministro e secretário, nós estamos abrindo todos os dados. Isso não é verdade.
A lâmina que vocês trazem, que já foi trazida aqui há 10 dias, o único dado que vocês abrem é o dado de onde estão as perdas, a economia, que é exatamente dizendo o seguinte: do 1 bi 200, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 12 é juntando a aposentadoria dos mais pobres, que vocês próprios reconhecem que é até 2 salários mínimos em 83%, mais a LOAS, que é exatamente o benefício de prestação continuada sobre os idosos pobres e as pessoas com deficiência, mais o abono salarial. Isso aqui dá 1 trilhão e 12. Apenas o resto está sobre os servidores públicos. Então, não adianta falar da proporção matemática. Claro que a regra matemática não caiu, mas a regra tributária de capacidade contributiva também não caiu. O que vale é a capacidade contributiva de cada cidadão. E os pobres não têm capacidade contributiva. É isso que vale na regra tributária, de quem pode contribuir. E esses não podem. R$50 para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. E o que vocês dizem para a sociedade é o seguinte: se eu não fizer a reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até 2 salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho, e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste, que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Por que que o BNDES para de ter linha de crédito? Por que que não tem mais linhas de investimento? É por causa da reforma da Previdência? Aí vem a outra pergunta. Esse 1 trilhão e 200 bilhões vai entrar para a economia, para a educação e para a saúde? Qual é o custo da transição? Esse é o dado fundamental que não chega aqui. Nenhum requerimento de informação que foi entregue até agora ao governo teve esta resposta. O custo da transição de um modelo para o outro vai comer muito mais em 10 anos do que 1 trilhão e 200 bi. Todas as previdências até agora que foram para a capitalização tinham uma previsão, que aliás até agora vocês não deram qual é, só na Argentina foi 18 vezes maior do que o previsto. Na Bolívia foi 2,5 vezes maior. Na Polônia foi 14% do PIB. No Chile foi 18 vezes o PIB. Qual é o custo da transição desse regime no Brasil? Em 10 anos vai ser 1 trilhão. Senhor ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, esse dinheiro não é para investir em coisa nenhuma. Como é que vai custear o atual sistema de aposentados e pensionistas com 1 trilhão, se nós não sabemos qual é o custo dessa transição? Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais? Se o déficit vai aumentar, quem vai bancar? É o atual Tesouro? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões, é mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje, ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto. É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram, do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista?
Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens. Estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há, é uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer a reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. Mas mentir não dá. Que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a proposta? Quer salvar a economia? Vamos fazer a reforma tributária, nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos, vamos fazer imposto sobre grande fortuna, vamos fazer reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa. Tem Lei Candir, tem um monte de coisa para fazer, vamos fazer. Agora, botar os governadores reféns dessa pauta, não é verdade, não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência, se fizer a reforma da Previdência não tem nenhum impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras, dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma, não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Gerem emprego, aumentem o lucro das empresas, botem o país para produzir, que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Essa foi a deputada Jandira Fegali, tá? Que bota aí os pingos nos is. Traz a verdade para esse bando de aproveitadores mentirosos. O governo Bolsonaro é mentiroso. O governo Bolsonaro é fascista, genocida, que vai retirar da economia brasileira 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos. Esta é a real que a gente tem que começar a entender. Você que acha que só porque já é aposentado está garantido, senta e acorda. Ou levanta e luta, porque não vai ter dinheiro para você. Vão lhe dar os 400 que eles disseram que vão dar. E olhe lá, porque eles vão desvincular os reajustes dos atuais aposentados. Seremos uma nação de idosos, mendigos. E isso está me deixando muito preocupado, porque estarei na fila da mendicância. Porque não há como sustentar os atuais se não houver o trabalhador da ativa contribuindo. Este é um pesadelo que está acontecendo no Brasil nos últimos 3 anos. E eu pego os últimos 3 anos sim, porque foi a partir do golpe, foi a partir de Temer que começou o desmonte brasileiro. Reforma da trabalhista, que acabaram com a CLT, a lei das terceirizações, que é permitido terceirizar tudo. Você sabe o que é terceirizar? Vou te dizer rapidamente. Terceirizar é você ter um negócio e comprar mão de obra para fazer o seu negócio. Aí você compra a mão de obra, você não contrata mais a mão de obra diretamente. Você tem uma firma, né, uma empreiteira, que constrói casas, apartamentos, edifícios, e você contrata uma outra firma que vai contratar o pedreiro, o engenheiro. Aí você acha que esse engenheiro, que esse pedreiro vai ganhar o mesmo dinheiro que a primeira firma paga para a segunda firma? Não tem isso. Não tem patrão que não ganhe dinheiro, que não ganhe lucro. Então você vai ser explorado pelo um terceiro. Se não for um quarto ou um quinto, que tem várias empresas de mão de obra, que a matéria-prima
desse patrão é explorar a tua mão de obra. E isto não tem mais agora os impostos com a Previdência. Esse patrão não precisa pagar mais a Previdência. Ele não precisa mais pagar alguns benefícios para você, como 13º, férias, porque isto está autorizado a negociar diretamente, aonde você vai negociar o seu salário com o patrão. Aí você está 4 a 6 meses, a 2 anos sem trabalhar. Qual é o poder de barganha que você vai ter frente a esse patrão se ele lhe oferecer um salário miserável, sem garantias de trabalho? Ou lhe contratar por tarefa? Você acha que isto é benéfico para a sua vida? Quanto tempo você vai ter para ser explorado? Esta é as grandes perguntas que necessitam de resposta sua. Porque é você que vai viver isto. Sou eu que vou viver a desvinculação do meu salário, a não correção do meu salário, ou melhor, a corrosão do meu salário. Então nós precisamos lutar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para a rua, lutar, conversar com mais gente, explicar que esta é a dura realidade que está batendo na nossa porta. É urgente que a gente tenha esta tarefa. Agora a gente vai para mais uma música e a gente já volta aqui no www.radiosantosabel.com.br.